Muito boa noite a todos. É fundamental que a gente esteja aqui, que a gente esteja reunido para as coisas mais importantes da vida. Os Espíritos falaram para Allan Kardec uma realidade que todos nós, de alguma forma, já sabemos. O próprio senso comum, a gente repete isso a todo momento. A vida é uma escola. Quem já não disse isso? Quem já não pensou assim? Os Espíritos falaram que a Terra é um hospital e, ao mesmo tempo, uma escola. Hoje, a gente quer pensar um pouco sobre essa função educativa, sobre esse trabalho educativo que precisa haver e que existe na Terra, que existe na vida, no projeto reencarnatório nosso. A escola de Deus, que tem um diretor chamado Jesus Cristo e que tem um conjunto enorme de educadores. Vamos analisar um pouco como é que está a educação na Terra. Como é que está o processo educativo, não de uma maneira mais específica, mas de uma maneira ampla e profunda. Como anda a educação na Terra? Alguns profissionais, algumas funções são boas para a gente pensar a respeito disso. Por exemplo, há uma educação claramente religiosa e essa função é feita por líderes religiosos, padres, pastores, lideranças espirituais de todos os tipos. Tem tido problema na atuação das lideranças espirituais? O que vocês acham? O lado mais escandaloso desses problemas tem sido o abuso sexual. Muito sério, porque o uso da posição de destaque nas religiões tem levado muitos líderes religiosos, infelizmente de todas as correntes, não tem exceção, a usarem mal o seu poder, a sua função, o seu espaço, a sua autoridade. Pessoas no Brasil ligadas ao hinduísmo, como Prem Baba, pessoas ligadas ao catolicismo, como diversos padres, nos Estados Unidos, no Chile, mas também no Brasil, têm praticado abusos. E o último, mas não menos importante, parece que é difícil saber aonde vai parar, né? João de Deus, que infelizmente pegou esse nome para complicar ainda mais a função dele. A respeito disso, tem uma fala intrigante nos evangelhos, atribuída a Jesus, que fala assim: todo pecado será perdoado. O único pecado que não será perdoado é aquele cometido contra o Espírito Santo. O pecado cometido em nome de Deus. Porque tem pecados que são cometidos em nome de Deus. Já se fez tortura em nome de Deus. Já se fez perseguição religiosa em nome de Deus. Já se fez terrorismo. Hoje em dia se faz terrorismo em nome de Deus. E se faz muito abuso sexual em nome de Deus. É impressionante você ouvir algumas dessas vítimas e elas falam assim: mas ele para mim representava o sagrado. Como é que eu posso ir contra Deus? É uma posição extremamente complicada. Mas, fora essa parte mais escandalosa, e que a gente precisa ficar muito sensível, muito atento a essas situações, os líderes religiosos sofrem de um mal que passa por outras lideranças, outras funções de educador, como por exemplo o policial. O policial é um educador? O policial, é claro que é um educador.
Quem mais? O líder religioso, o policial, os pais, talvez seja a função mais claramente educadora, junto com os professores. E praticamente todos esses religiosos todos esses educadores têm uma dupla face, vamos dizer assim. Frequentam dois espaços e desenvolvem posturas muito diferentes. Uma vez meu filho me perguntou: por que a escola particular é tão melhor que a escola pública, se os professores são os mesmos? Ele ouviu a gente comentando que os professores dão aula numa rede e dão aula na outra também, às vezes nas 3 redes, duas públicas e uma particular. E por que essa diferença? Vocês acham, pelo que vocês já observaram, que a postura do professor é a mesma na rede pública e na rede particular? Vocês acham que é? Pela minha observação, não. Eu tive uma experiência particular, na rede particular. Meu filho estudava numa escola particular, e no último ano, sabe-se lá por quê, os alunos da classe dele resolveram subir em cima das cadeiras, fazer um alvoroçozinho, e quebraram aquelas persianas. E eu insisti bastante, eu e minha esposa insistimos bastante com a orientadora, a coordenadora, para apresentar a conta, porque a gente ia fazer algum acerto em casa, como ia ser feito esse pagamento para a escola, e depois como o nosso filho ia ressarcir a gente. A gente insistiu várias vezes e ficou claro que não iria acontecer isso. Por quê? Ali ficou claro que o comércio educacional é muito parecido com outros comércios que são regidos por que lema? O cliente tem sempre razão. Então as bombas que estouram na escola particular, ninguém fica sabendo. As agressões todas são encobertas, são tratadas pontualmente. E a função educativa, muitas vezes, ela é boicotada. Por quê? Pelo interesse empresarial, pelo interesse financeiro. Isso acontece nas outras funções educativas? Vamos analisar. Coisa que um profissional de segurança, que um policial militar mais faz nas suas horas vagas é o bico. Esse é um segredo que só nós sabemos. Fica entre nós e o povo. Porque ele não pode fazer isso, mas ele faz. Praticamente todo, não dá para falar que é 100%, mas uma enorme quantidade de policiais militares, nas suas horas vagas, fazem o serviço particular. Isso causa deturpação? Por exemplo, o policial militar presta serviços para uns determinados empresários nas suas horas vagas. Ele, durante o dia, com a viatura, etc., é possível que ele dê um pouquinho mais de atenção para aquela área, por exemplo? O que vocês acham? Acontece. Eu trabalhei em Bertioga e muitos policiais atuavam como segurança na Riviera de São Lourenço. Para quem não conhece, é um condomínio de altíssima renda na cidade de Bertioga. E ali dentro rola tráfico de drogas, assalto, os mais variados problemas, como fora também. Democrático, o crime é extremamente democrático. Só que quando você vai reprimir filho de desembargadora, filho de juiz, filho das pessoas de bem, vamos dizer assim, porque eu não concordo com isso, mas a gente confunde pessoas de bem com pessoas de bens. Acaba-se tendo atuações diferentes também na área de segurança pública. Vocês não acham isso? E o educador religioso, ele também se deixa influenciar pelos públicos e pelos interesses? O que vocês acham? Quando o educador religioso recebe uma remuneração dos próprios
orientados por Ele, vocês acham que pode acontecer algum problema no meio disso? Se a minha remuneração viesse de vocês, eu ia assim, não ia chamar muita atenção, porque eu preciso o quê? Preciso agradar. Então essa necessidade de agradar permeia praticamente todo o ato religioso, todo o ato educacional na nossa sociedade. Hoje, raros pais querem colocar limites nos filhos. Os pais querem agradar. E o pai que quer agradar, que quer ser popular com os filhos, ele vai poder ser pai? A mãe vai poder ser mãe? Se o objetivo principal dela for agradar os filhos, não tem jeito. Eu me lembro que meus filhos foram para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e lá ele ficou 1 ano e chamava as pessoas que o acolheram na casa de pai e mãe. Tudo bem, tranquilo. Aí quando ele voltou, eu perguntei: e aí, como é que é a relação com teu pai e a tua mãe de lá, né? Ah, eles eram mais meus amigos, a gente ia praticar paintball, aquela guerra simulada com tinta, né? E a gente saía para beber junto, etc. Eu, sei. Pois aqui eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Ele parou, estava no meio do almoço, ele parou, olhou para mim assim: como assim? Porque é muito bacana ser, as pessoas falam com orgulho: eu sou amigo dos meus filhos. Se você for só amigo dos seus filhos, você não vai poder ser pai, você não vai poder ser mãe, porque os seus filhos não precisam em você mais um amigo, eles precisam de um diferente, de alguém que ajude a pensar. Se o trabalhador, o orientador religioso, quem fizer a função de padre, pastor, ou, no meu caso, palestrante, quiser ser popular com as pessoas, ele vai se perder. Essa questão de agradar e ser popular, porque do seu dízimo depende o meu bolso. Se for desse jeito, a relação nossa fica pervertida. Não tem mães mais especificamente, que dão dinheiro para cada vez que o filho ajuda alguma coisa em casa? Vocês me desculpem, eu não quero, como é que eu vou dizer, chatear ninguém aqui, mas o próprio teor da minha fala aqui fala que eu preciso lançar alertas naquilo que eu acho que é complicado, naquilo que me parece que é complicado. Se depois que você paga a contribuição em casa, num dia que você falar assim: faz isso para a mãe, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas tem países que há corrupção na política. Vocês já ouviram falar isso? Eu agora não me lembro qual é o país, mas depois a gente vê no jornal, tá? Para mim ficou claro que nos diversos governos de diversos partidos, depois que um governo resolveu pagar para alguma coisa, depois que ele pagou, encerrou a discussão. A única discussão política era: quanto? Depois que um pagou para aumentar o mandato dele, depois que outro pagou para fazer isso, outro pagou para fazer aquilo, meu amigo, depois que você pagou, a discussão política acaba. A única discussão que fica é quanto. Isso acontece em todos os lados. A gente tem uma mania de distorcer as nossas relações desde pequenininho. Marido, precisamos batizar o nosso filho. Vamos arrumar padrinho. O que é um bom padrinho? O que é um bom padrinho? São pessoas que gostam muito de criança, que amam as crianças, que vão fazer o papel de educador. Em inglês, padrinho é stepmother, stepfather. O que é step? Aquilo que você tem no carro. O pneu sobressalente em inglês chama-se step. Por quê? Porque quando fura um pneu você tem outro. Stepmother, stepfather quer dizer que são aquelas pessoas que vão te substituir quando você furar, quer dizer, quando você faltar.
Então a gente sempre escolhe padrinhos e madrinhas pela capacidade educativa, não é assim? Pelo gosto de criança, não é assim? Depois, você precisa desenvolver boas amizades, meu filho. Na escola, na vizinhança. Não se envolva com fulano e cicrano, se envolva com Beltrano. E nós vamos orientando as amizades dos nossos filhos. Por que critério? Pois é. Depois, a escolha da profissão. Depois, a escolha do casamento. A nossa filha precisa arrumar um bom marido. O que é um bom marido? Pelo amor de Deus. Bom partido, né? Bom partido. Na política é mais difícil ainda. No casamento também não é fácil. Aí, bom partido, bom casamento, boa profissão. O que é uma boa profissão? Eu sempre comparo a questão da professora. Mãe, descobriu o que eu quero ser quando eu crescer. Aí amanhã o que, filha? Professora. Professora não é uma função nobre? Quem vai falar que não é uma função nobre? Alguém levanta a mão para falar isso? Não há pessoa na terra que vai falar que professor não é uma função nobre. Todo mundo sabe que é. Então por que a gente fica decepcionado? Porque vai ganhar pouco. Eu vou trabalhar em banco. Mesmo que se você seja sanguessuga das pessoas, tiver que trabalhar com cobrança, não interessa. Se você trabalhar e ganhar bastante dinheiro, você programa a vida, a cabeça do seu filho com essa mentira deslavada que é passada na sociedade, que a gente fala e pelo que a gente tem. E aí as mães lá no assistente social judiciário, eu sou assistente social judiciário, quando elas vêm e falam assim, não sei como é que meu filho foi cair nessa de roubar. Ninguém rouba da família, moço. Elas falam para mim, e eu acredito. Ninguém na minha família rouba, ninguém na família do meu marido rouba. E aí eu faço uma pergunta terrível. Que valores são predominantes na sua casa? Aí a pessoa responde assim, Não, eu gostaria de saber que valores vocês falam, que ideias vocês falam que são as mais importantes da vida dos seus filhos. E as pessoas, elas não entendem nem a pergunta. Vocês estão entendendo? Não entendem nem a pergunta. Quanto mais entendem que eles fomentaram os filhos a serem ladrões, quando eles falaram, você vale pelo que você tem. Porque um menino de periferia, que for patrulheiro, guarda-mirim, conforme a cidade, mas na região aqui é patrulheiro, ele sai de casa para pegar um busão, para aguentar chefe, às vezes para receber função que não é dele, mandam ele lavar xícara, mandam ele pagar conta particular em banco, tem um monte de coisa. E tem que aguentar tudo isso para ganhar um salário mínimo. É vergonha? É ótimo. Mesmo que ele saia dali sem uma profissão definida, ele aprende relações do trabalho, com as negociações com o chefe, as relações com pessoas do mesmo nível. É excelente. Poderia ser melhor, mas é muito bom. Só que ele encontra todo dia um cara com tênis Nike, roupa da hora, um volumão aqui de baixo, que todo mundo na comunidade sabe o que é, e a meninada cai matando em cima desses caras. As meninas acham esses caras ótimos. O que são esses meninos? Soldadinho do tráfico. É fácil para um garoto segurar um mês para ter um salário mínimo, enquanto ele ganha aquilo numa parada, levando um pacote de um lado para o outro? É fácil segurar isso? A maioria segura. A maioria dos jovens de periferia, de classe média baixa, segura essa barra. Por quê? Porque foram bem programados em termos de valores, de uma forma ou de outra. De
uma forma ou de outra, querendo ou não, não se sabe como, mas se faz isso. A função educativa. Vocês estão entendendo a amplitude da educação que a gente precisa falar? Porque educação não é você saber determinadas coisas. Espiritualmente, por exemplo, parece que é muito evoluído aquele que faz citações da Bíblia e fala versículos e capítulos. Não é isso? Quando a pessoa fala da Bíblia, fala versículo e capítulo, você fala, está no céu. Esse é santo. E nada. Assim, na área da ciência, quando o professor fala e sabe citar autores, sabe, né? Também parece que ele é muito bom. Ninguém que é decente, professor bom, principalmente na universidade, vai ser bem considerado se ele não souber falar de autores, falar de, nossa, olha esse aí, ó, esse manja. Manja nada. Manja nada. Papagaio não sabe falar. Papagaio sabe falar? Papagaio não sabe falar. Quem só repete não sabe falar. Ele só imita. E imitador não quer dizer que saiba fazer. Então, os educadores caem em dois extremos. Numa hora, eles querem só agradar, como professor em escola particular. Se ele desagradar o aluno, se ele desagradar sistematicamente seus alunos, o diretor da escola vai chamar e vai falar assim, olha, desse jeito não dá, vou ter que te mandar embora. Você já dá para expulsar? Você já ouviu falar de algum aluno expulso de escola particular? E lá algum comerciante manda embora cliente? Então, do outro lado, quando ele está em escola pública, muitos educadores, não dá para generalizar, felizmente, tem muitos bons educadores que mantêm uma mesma conduta ou tentam manter nos dois ambientes, mas há educadores também que tratam mal os pais, que tratam como pessoas de segunda categoria. Eu já trabalhei em creche pública. Sabe como é que a mãe é tratada em creche pública? Mãezinha. Não tem nome. Ou mãezinha faz isso, ou mãezinha faz aquilo. Pode ser gorda, alta, não importa. É tudo mãezinha. Sabe, a consideração, a participação, a importância de uma pessoa, ela não pode ser dada pelo dinheiro. E isso é o que a nossa sociedade está marcada. Então, quando você coloca uma hierarquia pelo dinheiro, você trata muito bem quem tem e muito mal quem não tem. Isso em todas as funções que eu disse aqui. Porque um cara que contribui bastante para a igreja vai ser considerado diferentemente. É ou não é? Sempre foi. Os primeiros lugares da igreja, o destaque, as medalhas que se ganhava. Isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas tem que ser assim? Mas é bom que seja assim? E a pergunta principal, isso acontece só com os policiais, com os pastores, com os professores? Vocês acham que é assim? Se a gente está falando de educação, tem que falar em Paulo Freire. Paulo Freire é o maior educador da história do Brasil e é super considerado no mundo todo. E ele fala assim, todos são educadores e todos são educandos. Isso quer dizer o quê? Que esses vícios que perpassam o processo de educação, eles são de quem? São só dos policiais, dos políticos, dos orientadores religiosos? Esses vícios, esses problemas são de todos, são nossos, são da humanidade. Tanto é que quase todos os abusadores sexuais os abusos acontecem intrafamiliarmente. Por quem? Quem é que faz? É um titio, é um pai, é um avôzinho, cabelinho branco ou sem cabelo. Não é porque é careca que é melhor. Vai lá e abusa porque usa mal o seu poder, usa a ascensão que ele tem sobre as crianças para fazer coisas que às vezes as crianças nem sabem o que está fazendo. Eu ouço os depoimentos das crianças. A criança às vezes ama o abusador. Não, ele cuida de mim, ele me dá banho,
ele brinca comigo, mas ele não tem condição de saber que aquela brincadeira é um abuso, ele não tem condição de saber que aquela forma de banho não é um banho, não é um cuidado. Abuso do poder perpassa a educação como um todo. Ora, se abusa para querer agradar, e quem quer agradar? Os seus subordinados, os seus educandos. Ele não educa, ele deturpa, ele enfraquece. Quem mima a criança? Eu faço por amor. Todo mundo que mima fala que faz por amor, sabia disso? Não, eu quero proteger meus filhos. Tem essa instituição nacional que os avós, o que fazem? Pai cria e avô estraga. E a gente fala isso com a maior tranquilidade. Como assim estraga? Quem ama estraga? Como? Como pode ser isso? Claro que não. Quem ama, educa. Quem ama, orienta. Quem ama, autonomiza. Quem ama, ué. Não dá para confundir as coisas. Então, nós todos, o tempo todo, cumprimos dois papéis em sociedade, às vezes ao mesmo tempo. Somos educadores uns dos outros e somos também alunos uns dos outros. Vocês reconhecem isso? O Espiritismo mostra isso de uma maneira fantástica. É impressionante, a gente não é capaz de ainda entender completamente, mas no projeto pedagógico de Deus, monta-se as famílias de uma maneira perfeita. Tão perfeita que o melhor educador para esse aqui é aquele ali. E o melhor educador para aquele ali é esse aqui. As coisas se encaixam de uma família de uma maneira perfeita. É lindo perceber isso. E às vezes num romance você começa a perceber, a entender isso. Por que uma pessoa tem um filho que tem ou a mãe que tem? Vocês nunca se perguntaram? Porque eu tive a mãe que eu tive? Porque eu tive o irmão que eu tive? Porque eu tive os filhos que eu tive? Nada é por acaso, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Quando você estiver criticando muito um parente, qualquer pessoa, mas especialmente um parente, toma cuidado, porque o outro faz o papel de espelho. E uma pessoa que critica muito o espelho está fazendo um papel meio ridículo, fala a verdade. Imagina você criticar muito o espelho. Olha que figura horrorosa, meu Deus do céu, não sei como é que pode, olha só, careca, olha a camisa que ele usa, tá com uma barriguinha, hein? Olha só. A gente encontra gente em todo lugar e critica o que? O penteado, critica a roupa, mas a gente muitas vezes está criticando quem? A gente mesmo. E na família acontece muito isso. A mãe, o pai, os irmãos são espelhos que Deus colocou na nossa vida para, olhando o outro, se olhar no que a gente tem e no que a gente não tem, porque às vezes são complementares. É muito bonito a gente perceber isso. Sabe por quê? Porque a gente adora viver, se relacionar em antagonismo, como se todo mundo fosse contra a gente, como se todo mundo disputasse com a gente. E não é assim. Simplesmente não é assim. No projeto pedagógico de Deus, as pessoas são colocadas à nossa volta para nós nos vermos, nós crescermos. Crescermos, inclusive, ajudando o outro a ser diferente. Você já se pegou falando para outra pessoa uma coisa que você mesmo não faz? Já se pegou fazendo isso? Lá no centro da gente, como todo centro espírita, tem um trabalho de orientação individual. O nome varia lá no Semente de Luz, aqui perto, próximo, chama-se atendimento fraterno. E aí as pessoas que trabalham no atendimento fraterno, elas já vieram para mim e falaram assim: Maurício, não sei o que acontece, só vem pessoa para eu orientar coisa que é parecida comigo. E aí eu estou no meio da orientação e surge uma vozinha aqui assim: e tu faz isso, menino? Ainda bem que isso não acontece com palestrante. É muito interessante que nós o tempo todo, inclusive no Espiritismo, temos essa
essa dupla função. A gente está falando para o outro coisa que a gente mesmo não faz. E se a gente não perceber e não se tocar, vai fazer isso sistematicamente. E o religioso que faz isso sistematicamente foi chamado por Jesus, sabe de quê? O religioso do tempo de Jesus eram os escribas e os fariseus. E Jesus chamou-os de hipócritas, que são branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão, que gostam de colocar no ombro dos outros pesos que eles mesmos nem pensam em carregar. Você já viu gente querendo dar lição de moral para outra pessoa que ele mesmo não faz? Então, aí começa a vir a chave do processo educativo. Existe uma chave do processo educativo e essa chave serve tanto para o aluno quanto para o professor, tanto para o educando quanto para o educador. E essa chave chama-se humildade. Se você quiser ensinar alguma pessoa, ajudar alguma pessoa sem humildade, você vai ser um inferno. Você vai ser a turma do porquê não. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? A pessoa que se mete, a pessoa que intervém, a pessoa que tem solução para tudo. Vocês conhecem gente que tem solução para tudo? O trabalho é ótimo. Gente chega para você e fala assim: achei uma coisa ótima para você fazer. O quê? Se a coisa é ótima, isso você não fala para chefe, é claro. Estou falando só para colega. Vocês entendem? Eu não quero ninguém demitido semana que vem me cobrando aqui, pelo amor de Deus. O fato é que a gente acha a solução para os outros. Mas essa solução para os outros a gente impõe com arrogância. E ninguém ajuda com arrogância. Ninguém. Você só pode ajudar se for com humildade. Ajudar de fazer pensar. Ajudar sem dar solução. Ajudar de pensar junto. Ajudar de estar dando apoio. Porque um pai que faz a lição para o filho, ajuda o filho? Não. Claro que não. Ou um pastor que fala as coisas, que chega à conclusão que todo mundo quer dinheiro e fala assim: tudo que você der vai reverter 10 vezes para você. Então, se você der 1.000 para mim, você vai ganhar 10.000. Essa pessoa está fazendo trabalho educativo? Isso chama-se estelionato espiritual. E foi denunciado por quem? Estelionato espiritual? Jesus. E a fala dele, quem lê no Evangelho fala: não é possível que ele falou isso. Ele falou assim: eu sou o bom pastor, que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, mas há maus pastores, há pastores mercenários, que só pastoreiam pelo dinheiro. Vocês acreditam que Jesus falou isso? Naquela época, e a pessoa ainda foi escolher o título da sua religião, falar assim: o sacerdote é o quê? Pastor. Por que ele escolheu isso? Mas tem outra passagem, vai no Gogó mesmo. Tem outra passagem em que alguém chama Jesus de pai. Chama Jesus, fala com Jesus e fala: pai. E ele fala: opa, pai não. Não me chame de pai. Pai é só aquele que está no céu. Pois tem religião que o sacerdote chama pai. Pai em castelhano é o quê? Padre. Pai em italiano é o quê? Papa. Não é estranho? Parece que eles fazem de picuinha contra Jesus. Parece que o cristão é contra Jesus. Ele se denuncia, o cristão se denuncia, porque ele perverte, ele subverte, ele corrompe a própria autoridade dele. Ainda bem que você está falando só das outras religiões. Não, gente, eu estou falando do ser humano. Eu estou falando do ser humano. Já que a gente está falando da atitude do ser humano, no Espiritismo, mesmo que ele se diga espiritualista independente, o filho da Zíbia Gasparetto, esse que faleceu recentemente, tinha como projeto de vida ganhar dinheiro com a mediunidade. Ele queria, ajudou muita gente nos programas dele, orientou muita gente, nos livros que ele fez, ajudou muita gente. A Zíbia, inclusive, li muito o livro da Zíbia. E aconselho, inclusive, tá bom? Mas as pessoas se deixam perverter. Eu acho que o João de Deus efetivamente ajudou muita gente. Senão não ia juntar tanta gente assim, gente. Gente do Brasil, do exterior.
mas é subverter, é perverter, é corromper o mandato de luz que Deus nos deu. E Deus nos deu a todos. A cada momento que você faz ou deixa de fazer alguma coisa, o seu filho está olhando. Quem tem filho sabe disso. Filho, é errado mentir, viu, filho? Não mente. Ah, tá bom, mamãe. Toca o telefone. Fala que eu não. Ah, Mariazinha quer falar com você. Ah, não, fala que eu não tô. Ok. É errado falar palavrão, viu, filho? Ah, tá bom. Aí o pai tá vendo o jogo. Juiz! Pois é, o ambiente não permite. Mas todo mundo sabe. Então nós também somos duas caras. Nós também deturpamos e corrompemos a função educativa. E nós somos responsáveis, como disse no Pequeno Príncipe, nós somos eternamente responsáveis por aqueles que nós cativamos. Nós formamos os nossos filhos colocando valores dentro de casa. Eu pergunto para vocês, não é para responder, é para vocês pensarem. Que valores predominam na casa de vocês? Pensem a respeito disso. Pensemos todos, porque eu também sou pai. E meu filho é dinheirista até o último. Então não vou querer pagar para vocês aqui que lá em casa seus problemas se acabaram. Não. A tarefa educativa é de todos nós. Primeiro conosco mesmo, porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras. E outra é a chave da humildade. Que a gente consiga educar, só se educa com humildade. Senão é obediência, é medo, é impingir, é obrigar. E isso não educa ninguém. E aprender só se aprende com humildade. Aquela pessoa que acha que já sabe tudo, ela é um copo que tem água até a beirinha. O que você pode acrescentar nesse copo? Nada. Se você colocar uma gota, sai uma gota. O autossuficiente, o arrogante, não aprende nada. Tanto é que o pai da filosofia, o homem mais sábio de Atenas, deixou como legado para a humanidade a frase: só sei que nada sei. Com essa atitude de admitir as próprias ignorâncias, as próprias insuficiências, é que você cresce. Eu sempre imagino um doente chegando para um médico e falando assim: boa tarde, doutor, boa tarde. Então, o que está pegando, seu Maurício? Nada. Assim, uma dorzinha o senhor tem? Não. Tudo bem, está tudo legal. Ah, então o senhor veio fazer um check-up? Não, eu estou bem, nem preciso, eu acabei de fazer semana passada. O que ele pode fazer? Sem dor não se cresce, sem crise não se cresce. Sem você reconhecer as suas insuficiências, você não melhora, porque quem não tem problema não tem solução. É o alcoólico que fala que para a hora que ele quiser. Eu bebo socialmente, estou tranquilo, para a hora que eu quiser. Esse vai solucionar? Esse vai curar? Enquanto não souber que tem um problema, você não tem solução. Então, admitamos, eu estou aqui na Terra para aprender, para fazer parte de um processo educativo, para ensinar e aprender. Percebendo ou não, querendo ou não, eu o tempo todo estou influenciando pessoas. E para influenciar pessoas, eu preciso ser muito responsável, vamos concordar. Tive colegas assistentes sociais que trabalhavam com gravidez na adolescência. E na época que a Xuxa fez a sua produção independente, aumentou muito a quantidade de adolescentes grávidas. Vocês lembram que a Xuxa, naquele tempo, era uma autoridade, ela era uma referência para gerações inteiras. No Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, Nossa Senhora. Aí ela vai e fala assim: eu quero um homem para fazer um filho em mim. Ora, minha gente, que isso? Que é isso? Que ideias você está passando? Que ideias uma atriz ou uma cantora que morre com ingestão de drogas passa para os seus seguidores? Porque seguidor, o que faz o seguidor? Vamos filosofar aqui.
Um seguidor segue. Olha que coisa difícil, né? Um seguidor segue. Aí a pessoa se atira num precipício, se atira nas drogas e leva um monte de gente. Ah, que bom que são só eles. Não, gente. A pessoa mais poderosa na vida de uma criança é seu papai e sua mamãe. Não é Obama, não é, sei lá, Bolsonaro, não é Bill Gates. A pessoa mais poderosa para a tua família é você. E eu estou falando aqui com vários educadores espirituais. Eu tenho certeza que muitos de vocês tentam fazer alguma função de elevar, de discutir, de trazer Jesus para dentro de casa. Eu tenho certeza que muitos tentamos aqui. E qual é o grande instrumento? Nós já falamos: humildade e exemplo. Faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Disse Mahatma Gandhi. Você quer influenciar pessoas? Você sempre influencia pessoas. E você vai ser cobrado de todas as influências que você praticar. Todas. Você é responsável por todas as influências que você praticar. Então essas pessoas que querem ser celebridade deviam pensar 1000 vezes. Porque aqui a gente tem influência só para pequenos grupos. Quando você fala uma bobagem em público, em rede social, pensem muito o que vocês fazem em rede social, as mensagens que você compartilha. Você é responsável por tudo que você compartilha, por tudo que você passa, por tudo que você propaga. Para os seus filhos, para os seus amigos, para as pessoas que te conhecem. Nós somos todos educadores e educandos. E que a gente consiga repensar a nossa função no mundo a partir do grande legado da humildade. Porque não foi só Sócrates que falou da humildade. Jesus, no roteiro espiritual que nos deixou através das bem-aventuranças, ele deixou o primeiro passo desse roteiro. São 8 bem-aventuranças em Mateus 5. A primeira bem-aventurança, que é termômetro, que é condição para tudo, é o que? Bem-aventurados os pobres de espírito, que no Evangelho segundo o Espiritismo Kardec traduziu por humildes, porque é esse o entendimento que se tem na toda a cristandade, não é só o Kardec. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Ninguém cresce espiritualmente, ninguém ensina, ninguém vai melhorar, ninguém vai poder colaborar com ninguém se não for pela humildade. Obrigado, gente.